Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 2, seção 15.4, exercício número 35. Vamos ao enunciado. Uma piscina circular tem diâmetro de 10 metros. A profundidade é constante ao longo das retas de leste para oeste e cresce linearmente de 1 metro na extremidade sul para 2 metros na extremidade norte. Encontre o volume de água da piscina. Bom, o objetivo aí do exercício é calcular o volume da piscina. Para isso, vamos fazer a representação aí da piscina. Então, a piscina, ela é circular e tem um diâmetro de 10 metros. Então, vamos começar aí pela superfície da piscina. Vou representar os eixos coordenados aí para facilitar o cálculo do volume depois aí da nossa piscina. Então, aqui eu vou colocar o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. Vou representar aí a superfície da piscina no plano XY, ou seja, ela é circular, então uma circunferência de diâmetro 10 metros. Então, colocando o centro aqui, se o diâmetro é 10 metros, o raio é de 5. Então, a gente vai vir aqui, vai marcar aí 5 para cada lado, a partir aqui do centro, aí vamos ter aqui 5 para cada lado, tá? E aqui a gente tem a superfície aí da piscina, que é de forma circular, tá? Onde aqui é o menos 5 para o X, aqui é o mais 5, aqui é o menos 5 e aqui é o mais 5, tá? Aqui é o centro aí da piscina em 0. Aí a gente tem, né? Aqui é leste, aqui oeste, aqui é norte, aqui é o sul, tá? Aí vamos ter a seguinte consideração aí, tá? Começando pela relação aqui do sul e de norte, que ele nos dá aí que cresce linearmente, tá? A profundidade. Então, vai de 1 metro aí na extremidade sul. Então, aqui nesse ponto, na extremidade sul, eu vou colocar a condição de 1 metro para baixo. Então, vou vir aqui, vou marcar essa medida aqui e vou dizer que é de 1 metro, tá? Aí eu vou ter, na extremidade norte, vai para 2 metros. Então, lá, né, ponto aqui, a gente vai ter que a profundidade vai para 2 metros. Então, a gente tem aqui 1 metro, 2 metros. Aquela medida, aqui seria 1, essa consideração. Então, desse ponto aqui, que a gente vai ter como coordenadas 5 para o X, aí aqui é 0 para o Y, né? Estamos aí no ponto sul, extremo sul, e para Z vai ser o valor de negativo de menos 1 aqui, e aqui um menos 2, tá? Esse ponto aqui vai ser o ponto menos 5 para o X, aí vai ser 0 para o Y e menos 2 aí para Z. Aí eu vou ligar esses dois pontos, vai formar aí uma reta, tá? Aqui no plano XZ, tá? E aqui de aí leste para oeste, a gente tem que são retas constantes. Então, a gente vai pegar aqui, exatamente no centro, que é onde da piscina, onde vão se cruzar, e a gente vai desenhar aqui a condição de uma reta constante. Vamos ter aqui. Tá? De leste para oeste aqui na profundidade. E aí a gente fecha aqui, ó, vai formar
uma elipse juntamente com um cilindro, né? Então, vamos ter um plano inclinado aqui, que vai ser o fundo da piscina. Tá? E a gente pode fechar aqui para representar a piscina. Tá? Aqui seria a superfície, que é o plano Z igual a 0. E para calcular, então, aí o volume dessa piscina, a gente precisa saber qual é a equação desse plano aqui de baixo, tá? Por quê? Para calcular o volume, a gente pode utilizar aí a condição de integral dupla, que é volume igual integral dupla numa região D, aí de um Z superior menos um Z inferior, que seria aí função de x e y, vezes um diferencial de área que vai estar na região D, nesse caso, né? Região aí do plano XY. Aí, então, na região D, se a gente representar, a gente tem uma região circular. Então, a gente pode utilizar coordenadas polares, tá? Então, vou marcar aqui a representação, tá? A gente tem aqui que é 5, aqui 5, menos 5 e menos 5. Essa aqui seria a região aí D, tá? Que é aí onde está a superfície aqui da piscina. Então, essa seria aí a região D que está no plano XY. Então, temos que os limites aqui em coordenada polar facilita aí o cálculo. Então, a gente vai utilizar a coordenada polar, a gente vai ter o limite do raio. O limite do raio é de 0, né, aqui do centro, até 5, constante, ó, para todos os pontos. E a variação do θ, a gente tem aqui que começa em 0, rotaciona toda a circunferência e para aqui em 2π. Então, θ varia de 0 a 2π. O diferencial de área vai ser para a coordenada polar, que vale R dr dθ, tá? Onde esse R aqui é o fator jacobiano da transformação de coordenada cartesiana para coordenada polar. Então, para resolver aí o problema, né, a gente tem aqui, ó, o Z superior nesse caso vai ser igual a 0, tá? Então, a gente já tem aqui o Z superior, que é 0. Para resolver o problema, a gente precisa encontrar, então, quem é esse plano aqui inclinado, tá? Eu posso achar essa equação dessa reta aqui, ó, porque como em relação aí de leste a oeste é constante, né? Esse plano aqui ele é paralelo ao eixo y, então ele é função de x e de z. Então, se eu achar só a equação dessa reta aqui, eu já acho a equação do plano. Mas também podemos achar a equação do plano considerando dois vetores, ó. Então, se eu considerar esse ponto como A e aquele ponto como B, eu crio um vetor aqui nesse plano. Então, a gente tem um vetor aqui que seria o vetor AB, tá? O vetor AB seria B menos A. O B é o ponto que eu chamei de menos 5, 0 e menos 2, menos aí o A, que é o ponto de 5, 0 e menos 1, tá? Que é esse ponto aqui. Então, fazendo aí a conta para achar as coordenadas desse vetor, a gente vai ter menos 5 menos aí 5, a gente tem menos 10, aí 0 menos 0 fica 0, menos 2 menos menos 1 fica menos 2 mais 1, que dá menos 1. Então, a gente tem o vetor AB. E aqui, como é paralelo ao eixo Y, se a gente pegar esse ponto aqui, ó, a gente tem um vetor, que é o vetor unitário aí dado de J, ou criar aí
entre esses dois pontos, só que a gente não sabe qual é essa altura aqui, tá? Referente a esse ponto. Então, a gente tem aí que considerar o vetor J, tá? Que é o vetor unitário aí que dá a direção do eixo Y. Então, a gente pode pegar aí, pegando esse vetor J unitário, que é 0, 1 e 0. Então, a gente tem dois vetores no plano e dois pontos. Escolhe um ponto, vou pegar esse ponto A, aí a gente escreve aí que a equação do plano vai ser o determinante entre a variável x menos a coordenada do ponto, peguei o A, então fica menos 5, y menos a coordenada do ponto e z menos a coordenada do ponto, fica z mais 1. E os dois vetores que estão presentes no plano, que é menos 10, 0 e menos 1. E o 0, 1 e 0. Então, o determinante vai ser aí igual a 0, tá? Então, calculando o determinante, a gente vai ter aí, ó, pega esse termo aqui, o 5 menos x, elimina a coluna, elimina a linha, multiplica pelo determinante que sobrou. 0 vezes 0 dá 0, menos vezes menos 1, mais 1 vezes 1, mais 1. Aí vamos ter menos o y, pega esse termo aqui, elimina a coluna, a linha e multiplica pelo determinante que sobrou. 10 menos 10 vezes 0, 0. E aí menos vezes menos 1 mais 1 vezes 0, 0. Então, vezes 0. Mais, aí pega esse último termo aqui, z mais 1, multiplica, elimina a coluna, a linha, multiplica pelo determinante que sobrou. Mais vezes menos 10, vezes 1, menos 10. E aqui, menos 0 vezes 0, 0. Então, aqui fica vezes menos 10. Tudo isso igual a 0. Esse termo vai zerar. Aqui a gente vai ficar com x, menos 5. Aqui, fazendo distribuição, fica menos 10z e menos 10. Isso é igual a 0. Então, a gente vai ter x aí mais menos 15, deixando aqui. Vou passar esse mais 10z para lá, porque o objetivo é isolar o z aí na equação do plano. Então, a gente vai ter que z é igual, passo 10 dividindo, x sobre 10 menos 15 sobre 10, que dá para simplificar aí por 5 e por 5. A gente tem aí que é x sobre 10 menos 3 sobre 2. Essa é a equação desse plano inclinado aqui, que é a equação que descreve aqui essa reta, tá? Como eu tenho aqui o vetor AB, também poderia achar a equação aqui dessa reta, né? Tem um ponto e um vetor. Achando a equação da reta, eu teria também a equação do plano, que vai ser a mesma, já que ele é paralelo ao eixo y, ou seja, a variável y não aparece. Então, agora, escrevendo z em coordenada polar, depende de x, o x em coordenada polar é r cosseno θ, dividido por 10 menos 3 sobre 2. Então, a gente vai ter, aplicando aqui, o volume como sendo igual a integral, aí o primeiro limite aqui é de θ, de 0 a 2π, integral do aqui, então, de 0 a 5, aqui o z superior é 0, menos o inferior. Então, inverte esse termo, né? Vai ficar 3 sobre 2, menos r cosseno θ sobre 10, porque é menos, tá? A função inferior, que seria esse z aí. E tudo isso aí que multiplica r dr dθ, que é o diferencial de área em coordenada polar. Então, a gente tem aí agora uma integral inteirada, a gente pode resolver. Primeiro, a gente faz a distributiva aqui da variável r, então, volume é igual a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a 5, aí fica 3 sobre 2r, aí menos, vou escrever aqui o cosseno de θ sobre 10, que é constante, que multiplica o r quadrado, que é a variável que vamos fazer a integração primeiramente. Então, vamos ter aí volume igual integral de 0 a 2π, aí aqui integrando 3 sobre 2 em r, a integral de r fica r quadrado sobre 2, menos aqui cosseno θ
sobre 10, a integral de r quadrado fica r ao cubo sobre 3, variando dos limites de 0 a 5. Depois integral em dθ. Substituindo aí os limites de integração, substituindo aí só o superior, porque o inferior vai zerar os dois termos, a gente vai ficar aí com volume igual integral de 0 a 2π, aí aqui fica 3 sobre 4, ali onde era o r, fica o 5 elevado ao quadrado, aí temos menos o cosseno θ, dividido aqui 10 vezes 3 fica 30, que multiplica o r, que é o 5 elevado ao cubo, integral em dθ. Então, a gente vai ter que o volume é igual, integrando em relação a θ, né? Aqui a gente vai ter 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, 75. Então, fica 75 sobre 4, integral em dθ dá θ. Aí aqui fica menos 5 ao cubo, fica 125, dividido por 30. A integral ali do cosseno θ é seno de θ. Então, variando aí dos limites de 0 até 2π. Então, vamos ter aí que o volume é igual, substituindo os limites, 75 sobre 4, substitui aí só o limite superior, que o inferior vai zerar, né? Seno de 2π é 0 e o seno de 0 é 0. Então, todo esse termo aqui, ó, vai zerar, tá? Para os dois limites. Então, substituindo só o 2π, que é o superior, a gente vai ter aí, simplificando, o 2 com 4, aqui fica 2. A gente vai ter, então, que o volume, 75 sobre 2, dá 37,5 π, tá? Esse é o volume da piscina aí, com diâmetro de 10 metros e profundidade aí na extremidade sul de 1 metro, profundidade na extremidade norte de 2 metros e profundidade constante de leste a oeste. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!